Vamos direto ao ponto, a raiz de tudo. Não se trata apenas de um coração partido, porque isso, com o tempo, a gente remenda. O que aconteceu com você foi diferente. Foi um ataque direto à sua alma, à sua dignidade. Ele não apenas saiu da sua vida, ele fez questão de te humilhar na saída. Ele usou palavras que cortaram mais do que qualquer faca, um olhar de desprezo que te fez sentir invisível, um nada. Anos de dedicação, de amor, de construção, tudo foi reduzido a pó por um ego inflado e uma crueldade que você nunca imaginou que existisse nele. A dor que você sentiu não era a da ausência dele, era a dor de ser descartada, de ter seu valor questionado da forma mais brutal possível, pela pessoa a quem você entregou sua confiança. Ele te olhou como se você nunca tivesse importado, como se cada momento vivido tivesse sido uma mentira. E essa ferida, essa sensação de ter sido apagada da própria história, foi o que te jogou no chão. É aqui, nesse lugar de dor e humilhação, que a nossa história realmente começa, porque foi a profundidade desse poço que determinou a força que você precisaria ter para sair dele. E então, o tempo, que para você foi um lento processo de cura, para ele foi um carrasco implacável. A vida começou a cobrar a conta, e o pagamento foi estampado no rosto dele para que todos vissem. Aquele ar de superioridade, a arrogância no olhar, tudo isso desmoronou. O rosto dele se tornou o mapa do sofrimento. Olheiras profundas de quem não encontra paz no travesseiro. Um olhar perdido, vago, que não focava em nada, porque estava sempre voltado para dentro, para o erro que o consumia. Os ombros, antes erguidos com orgulho, agora viviam curvados, como se carregassem um peso invisível que só ele sentia. Ele envelheceu, não em anos, mas em alma. As pessoas comentavam, percebiam que o brilho dele havia se apagado. Desesperado, buscando um alívio que o espelho lhe negava, ele buscou o refúgio onde os desesperados costumam ir, uma igreja. Tentou encontrar paz, uma absolvição divina, mas a culpa era um fardo pesado demais até para aquele lugar sagrado. Diante do altar, ele não conseguiu rezar. As pernas fraquejaram, o corpo cedeu. E ali, no chão, na frente de todos, em vez de clamar por Deus, o que saiu de sua boca foi um grito gutural, um choro desesperado que ecoou o seu nome. Foi a humilhação pública final. Naquele momento, ficou claro para todos que a salvação que ele buscava não estava no céu, mas na mulher que ele humilhou aqui na terra. E foi depois de chegar ao fundo do poço da forma mais vergonhosa possível que ele bateu à sua porta. Ele não voltou por amor, entenda isso. Ele voltou por puro egoísmo, na esperança de que você fosse o remédio para a consciência dele. Ele implorou, pediu perdão, te oferecendo o papel de salvadora. Mas a mulher que abriu aquela porta não era mais a mesma. Com a calma e a força que só as feridas cicatrizadas trazem, você o encarou. Olhou no fundo dos olhos dele e, sem raiva, mas com uma firmeza inabalável, fechou aquela porta para sempre. Você deixou claro que a sua paz não estava mais à venda. A volta dele foi a confissão do erro, a prova de tudo que ele te fez passar. Mas você já não era a resposta para as preces dele. Olha, vamos falar sobre o que aconteceu, sobre a decisão que ele tomou e que selou o destino dele. O erro dele não foi terminar. Relacionamentos acabam, sentimentos mudam, e isso, por mais que doa, é da vida. O erro fatal, o veneno que ele mesmo injetou na própria alma, foi a forma como ele escolheu fazer isso. Ele tinha uma escolha. Ele podia ter saído com respeito, honrando a história que vocês construíram, mesmo que ela estivesse no fim. Mas ele não fez isso. Ele escolheu o caminho da crueldade. Ele decidiu que para se sentir superior, precisava te esmagar. Foi uma decisão consciente de te humilhar, de fazer sentir um nada, de apagar o seu valor para que o ego dele pudesse brilhar por um instante. Naquele momento, ele achou que estava ganhando, que estava saindo por cima. O que ele não percebeu é que ao te ferir daquela maneira, ele não estava apenas fechando uma porta. Ele estava se trancando do lado de dentro com a própria culpa. Aquela decisão, aquele ato de pura maldade, foi a semente de tudo o que veio depois. Foi o ponto de partida para a própria ruína dele. E o universo, minha amiga, tem uma contabilidade que não falha. Cada ato, cada palavra, cada intenção é uma semente. E a colheita que ele começou a fazer foi amarga, lenta e visível a todos. Aquele veneno que ele te deu, ele mesmo teve que beber, gota a gota. Isso não aconteceu da noite para o dia. Foi um desgaste gradual, uma erosão da alma que começou a transparecer no corpo. Aquele ar de superioridade, a arrogância no olhar, tudo isso começou a derreter, dando lugar a uma expressão de desamparo que ele não conseguia mais esconder.
O rosto dele se tornou o mapa do sofrimento. Surgiram olheiras profundas, não de uma noite mal dormida, mas de meses de um sono que não traz descanso, porque a consciência não o deixava em paz. O olhar, antes afiado e julgador, tornou-se vago, perdido. Ele olhava para as pessoas, mas não as via, porque seus olhos estavam sempre voltados para dentro, para o erro que o consumia. Os ombros, que antes andavam erguidos com um orgulho quase ofensivo, agora viviam curvados, como se carregassem um peso invisível que só ele sentia. Ele envelheceu, não em anos, mas em alma. E as pessoas notaram. Começaram os comentários à boca pequena. O que aconteceu com ele? Ele parece tão acabado. O brilho dele, aquela energia dominante que ele costumava exalar, se apagou. Ele se tornou uma sombra do homem que achava ser. A queda não foi apenas interna, foi social. A imagem de poder que ele tanto se esforçou para construir ruiu, e o que sobrou foi a figura de um homem perdido e atormentado. Desesperado, buscando um alívio que o espelho lhe negava, ele fez o que muitos fazem quando o fardo se torna insuportável. Buscou refúgio onde achou que encontraria uma absolvição fácil. Entrou numa igreja, não por fé, mas por desespero. Queria uma paz instantânea, uma palavra que lavasse a sua culpa. Mas a culpa dele era um fardo terreno demais para ser aliviado pelo divino. Diante do altar, ele não conseguia rezar. As palavras não saíam. O corpo, traindo a mente, começou a tremer, as pernas fraquejaram e ele desabou ali mesmo, no chão, na frente de todos. E naquele silêncio sagrado, o que saiu de sua boca não foi um pedido de perdão a Deus, foi um grito gutural, um choro desesperado que ecoou seu nome. Naquele momento, naquela humilhação pública e final, ficou claro para todos os presentes. A salvação que ele buscava não estava no céu. A paz que ele implorava não viria de uma entidade superior. A resposta para o seu tormento era a mulher que ele mesmo fez questão de esmagar. Vamos falar sobre o que aconteceu, sobre a decisão que ele tomou e que selou o próprio destino. O erro dele não foi terminar o relacionamento. Pessoas se separam, sentimentos mudam e, por mais que isso doa, faz parte da vida. O erro fatal, o veneno que ele mesmo injetou na própria alma, foi a forma como ele escolheu fazer isso. Ele tinha uma escolha. Podia ter saído com respeito, honrando a história que vocês construíram, mesmo que ela estivesse no fim. Mas ele não fez isso. Ele escolheu o caminho da crueldade. Decidiu que, para se sentir superior, precisava te esmagar. Foi uma decisão consciente de te humilhar, de te fazer sentir um nada, de apagar o seu valor para que o ego dele pudesse brilhar por um instante. Naquele momento, ele achou que estava ganhando, que estava saindo por cima. O que ele não percebeu é que, ao te ferir daquela maneira, ele não estava apenas fechando uma porta, ele estava se trancando do lado de dentro com a própria culpa. Aquela decisão, aquele ato de pura maldade, foi a semente de tudo o que veio depois. Foi o ponto de partida para sua própria ruína. E o universo, minha amiga, tem uma contabilidade que não falha. Cada ato, cada palavra, cada intenção é uma semente, e a colheita que ele começou a fazer foi amarga, lenta e visível a todos. Aquele veneno que ele te deu, ele mesmo teve que beber, gota a gota. Isso não aconteceu da noite para o dia, foi um desgaste gradual, uma erosão da alma que começou a transparecer no corpo. Aquele ar de superioridade, a arrogância no olhar, tudo isso começou a derreter, dando lugar a uma expressão de desamparo que ele não conseguia mais esconder. O rosto dele se tornou um mapa do sofrimento. Surgiram olheiras profundas, não de uma noite mal dormida, mas de meses de um sono que não traz descanso, porque a consciência não o deixava em paz. O olhar, antes afiado e julgador, tornou-se vago, perdido. Ele olhava para as pessoas, mas não as via, porque seus olhos estavam sempre voltados para dentro, para o erro que o consumia. Os ombros, que antes andavam erguidos com um orgulho quase ofensivo, agora viviam curvados, como se carregassem um peso invisível que só ele sentia. Ele envelheceu, não em anos, mas em alma. E as pessoas notaram. Começaram os comentários à boca pequena. O que aconteceu com ele? Ele parece tão acabado. O brilho dele, aquela energia dominante que ele costumava exalar, se apagou. Ele se tornou uma sombra do homem que achava ser. A queda não foi apenas interna, foi social. A imagem de poder que ele tanto se esforçou para construir
ruiu, e o que sobrou foi a figura de um homem perdido e atormentado. Desesperado, buscando um alívio que o espelho lhe negava, ele fez o que muitos fazem quando o fardo se torna insuportável. Buscou refúgio onde achou que encontraria uma absolvição fácil. Entrou numa igreja, não por fé, mas por desespero. Queria uma paz instantânea, uma palavra que lavasse a sua culpa. Mas a culpa dele era um fardo terreno demais para ser aliviado pelo divino. Diante do altar, ele não conseguia rezar. As palavras não saíam. O corpo, traindo a mente, começou a tremer. As pernas fraquejaram e ele desabou ali mesmo, no chão, na frente de todos. E naquele silêncio sagrado, o que saiu de sua boca não foi um pedido de perdão a Deus. Foi um grito gutural, um choro desesperado que ecoou seu nome. Naquele momento, naquela humilhação pública e final, ficou claro para todos os presentes. A salvação que ele buscava não estava no céu. A paz que ele implorava não viria de uma entidade superior. A resposta para o seu tormento era a mulher que ele mesmo fez questão de esmagar. E foi depois de chegar ao fundo do poço da forma mais vergonhosa possível que ele bateu à sua porta. Entenda bem, ele não voltou por amor. Ele voltou por puro egoísmo, na esperança de que você fosse o remédio para a consciência dele. Ele te viu como uma tábua de salvação, a única pessoa que poderia absolvê-lo da miséria que ele mesmo criou. Ele implorou, pediu perdão, te oferecendo o papel de salvadora. Mas a mulher que abriu aquela porta não era mais a mesma. Com a calma e a força que só as feridas cicatrizadas trazem, você o encarou. Olhou no fundo dos olhos dele e, sem raiva, mas com uma firmeza inabalável, fechou aquela porta para sempre. Você deixou claro que a sua paz não estava mais à venda. A volta dele foi a confissão do erro, a prova de tudo o que ele te fez passar. Mas você já não era a resposta para as preces dele. Você era a prova de que a vida continua, mais forte e mais inteira, do outro lado da porta que ele mesmo te forçou a fechar. Depois que você fechou aquela porta, a queda dele não parou. Ela apenas se tornou silenciosa, privada. Hoje, os sinais dessa queda não são mais um espetáculo público como aquele na igreja, mas uma rotina lenta e corrosiva que define cada um dos seus dias. O semblante dele é a prova disso. O rosto carrega um cansaço que não é de trabalho, mas de alma. Aquele ar de superioridade foi substituído por uma máscara de resignação. Os olhos, principalmente, entregam tudo. Estão sempre fugindo, evitando encontrar o olhar de outras pessoas por mais de 2 segundos. Parecem os olhos de quem foi pego fazendo algo errado e vive com o medo constante de ser descoberto de novo. Há um vazio ali, uma ausência de brilho que torna o rosto dele opaco, sem vida. O comportamento dele mudou na mesma medida. Aquele homem expansivo que dominava os ambientes não existe mais. Ele se tornou uma figura furtiva, quase um fantasma. Anda de cabeça baixa, apressado, como se quisesse se tornar invisível no meio da multidão. Seus movimentos são nervosos, as mãos nunca estão paradas, a perna balança sem parar quando está sentado. É o corpo de um homem que não encontra paz, que vive em um estado de alerta permanente, fugindo não de algo externo, mas do próprio eco dos seus pensamentos. Ele se isolou, não porque gosta da solidão, mas porque a companhia dos outros o lembra do homem que ele não é mais. E o ambiente em que ele vive reflete essa frieza interna. A casa dele pode até ser organizada, mas é um lugar sem calor, sem alma. É um espaço funcional, não um lar. O silêncio ali dentro não é de paz, é um silêncio pesado, denso, preenchido apenas pela culpa que ele não consegue confessar. As novas relações que ele tenta construir são superficiais, porque ele não tem mais nada de genuíno para oferecer. Ele está cercado por uma solidão que ele mesmo construiu, tijolo por tijolo, a cada palavra cruel que te disse. Ele vive no exílio que criou para si mesmo, e a única companhia constante é a lembrança da paz que ele destruiu, a sua e, consequentemente, a dele. E o futuro? Para você, ele é leve. É o silêncio da sua casa que não é mais solidão, é paz. É o café da manhã sem pressa, o sol entrando pela janela, a tranquilidade de saber que o único humor que importa no seu dia é o seu. Você redescobriu a beleza das coisas simples, porque a sua alma não está mais ocupada lutando uma guerra. Você não está mais se recuperando, você está vivendo. E ele? O futuro dele já chegou, e é exatamente o presente que ele vive todos os dias. Não haverá uma nova queda espetacular, nenhum novo grito em público. O castigo dele é muito mais sutil,
e por isso mesmo, muito mais cruel: a monotonia do arrependimento. Ele foi condenado a viver para sempre na cena do crime que ele mesmo cometeu. Cada manhã ele acorda e por um segundo talvez esqueça, mas o peso no peito o lembra. Ele vai interagir com as pessoas, mas nunca de forma completa, porque uma parte dele estará sempre ausente, revivendo aquele olhar de desprezo que ele te deu, só que agora o desprezo é por si mesmo. Ele pode até tentar construir novos relacionamentos, mas serão estruturas ocas, sem alicerce, porque ele quebrou dentro de si a capacidade de se entregar de verdade. Ele sabe o que é atrair a confiança mais pura, e esse conhecimento o assombrará para sempre. Ele vive numa prisão sem grades, onde o carcereiro é a própria memória, e a pena não tem data para acabar. Ele não foi condenado por uma força divina ou pelo destino. Ele se condenou no exato momento em que escolheu a crueldade em vez do respeito. Ele assinou a própria sentença com cada palavra humilhante que usou. O verdadeiro ponto final, entenda, não foi o dia em que você fechou a porta na cara dele. Foi o dia, meses depois, em que você percebeu que não pensava mais nele. O dia em que o nome dele se tornou apenas um nome, e a memória dele apenas uma história antiga que já não te causava dor. A libertação completa não é odiá-lo, nem desejar seu mal. É a indiferença. É saber que o destino dele não te diz mais respeito. Ele se tornou irrelevante. A sua paz, construída sobre as ruínas que ele deixou, é a prova final de que ele perdeu. E o silêncio tranquilo da sua vida é e sempre será a resposta mais poderosa que você poderia dar. Vamos falar sobre o que realmente aconteceu, não é? Não foi um simples término, porque corações partidos, com o tempo, a gente remenda. O que ele fez foi diferente. Foi um ataque direto à sua dignidade. Ele não apenas saiu da sua vida, ele fez questão de te humilhar na saída, de te fazer sentir um nada, como se anos de amor e dedicação fossem lixo. A dor que você sentiu não foi da ausência, foi a da crueldade, a de ser descartada de forma brutal pela pessoa em quem você mais confiava. E foi essa ferida que te jogou no chão. Mas a vida, minha amiga, tem uma contabilidade que não falha. Enquanto você lentamente juntava seus cacos, o universo começou a apresentar a conta para ele. E o pagamento foi estampado no rosto dele para que todos vissem. Aquele ar de arrogância derreteu, dando lugar ao mapa do sofrimento. Olheiras profundas de noites em claro, atormentado pela própria consciência. Um olhar perdido, vago, que não focava em nada porque estava sempre voltado para dentro, para o erro que o consumia. Os ombros, antes erguidos com orgulho, agora viviam curvados, carregando um peso que ninguém via, mas todos sentiam. As pessoas comentavam a boca pequena. O que aconteceu com ele? Parece que envelheceu 10 anos. O brilho dele se apagou. Desesperado, buscando um alívio que o espelho lhe negava, ele fez o que os culpados costumam fazer. Buscou refúgio numa igreja. Não por fé, mas por puro pânico, na esperança de uma absolvição divina. Mas a culpa dele era um fardo terreno demais. Diante do altar, ele não conseguiu rezar. O corpo tremeu, as pernas fraquejaram, e ele desabou ali, no chão, na frente de todos. E naquele silêncio sagrado, o que saiu da boca dele não foi um clamor a Deus, foi um grito desesperado, um choro que ecoou seu nome. Foi a humilhação pública final. Naquele momento, ficou claro para todos que a salvação que ele buscava não estava no céu, mas na mulher que ele mesmo te fez questão de destruir. E foi depois de chegar ao fundo do poço da forma mais vergonhosa possível que ele bateu à sua porta. Entenda bem, ele não voltou por amor. Ele voltou por puro egoísmo, na esperança de que você fosse o remédio para a consciência dele. Ele te ofereceu o papel de salvadora, implorou por perdão, querendo que você o absolvesse do inferno que ele mesmo criou. Mas a mulher que abriu aquela porta não era mais a mesma. Com a calma e a força que só as feridas cicatrizadas trazem, você o encarou. Olhou no fundo dos olhos dele e, sem raiva, mas com uma firmeza inabalável, fechou aquela porta para sempre. Você deixou claro que a sua paz não estava mais à venda. A volta dele foi a confissão do erro, a prova de tudo o que ele te fez passar. Mas você já não era a resposta para as preces dele. Você era a prova de que a vida continua, mais forte e mais inteira, do outro lado da porta que ele mesmo te forçou a fechar. E então chegará um momento em que o seu telefone vai acender no silêncio da noite. Não será uma ligação, porque ele não tem mais coragem para isso. Será uma mensagem. O nome dele na tela, que por um instante parecerá um fantasma de outra vida. E as palavras serão exatamente o que você esperava. Um apelo disfarçado de saudade. Um pedido de socorro maquiado de arrependimento. Você vai ler.
E o que você sentirá não será raiva, nem dor, nem sequer pena. Será nada. Um vazio. Você vai olhar para aquelas palavras e vai enxergar apenas o egoísmo dele, a necessidade desesperada de usar você para aliviar o próprio fardo. Você vai olhar ao redor, para a paz do seu quarto, para o livro que estava lendo, para a tranquilidade que você lutou tanto para construir, e vai entender. Vai entender que responder, mesmo que fosse para dizer não, seria abrir uma fresta para o caos dele entrar de novo. E a sua paz, essa paz que hoje é o seu bem mais precioso, não é negociável. Com um movimento calmo, quase cirúrgico, você não vai apenas apagar a mensagem. Você vai apagar o contato, bloquear o número, cortar a última e fina linha que ainda conectava o mundo dele ao seu. Sem drama, sem uma última palavra, apenas um ponto final silencioso e definitivo.